terceira força operante é a igreja, iniciando-se pela liderança da igreja, At ang pangatlo ay ang iglesia na kung saan nagsisimula mula sa pagiging leader, até o reconhecimento da comunidade. ay sa pagkilala ng community. E de acordo com as escrituras, este chamado é identificado por meio de uma boa reputação, Katulad nga na sinasabi sa scripture, ito ay may kinalaman sa kanyang mabuting pagkatao e pelo trabalho que é realizado com amor, at sa bawat ginagawa niya na may pag-ibig, servindo ao Senhor com santidade, maglingkod sa Panginoon na may kabanalan, servindo ao Senhor zelando pelo povo de Deus, may paglilingkod sa Panginoon na may pag-agring ng lahat ng mamamayan sa Panginoon e Diyos, também cuidando dos interesses do reino de Deus aqui na terra. at sa pag-aalaga niya sa mga bagay dito sa iglesia, dito sa lupa. De acordo com o estatuto da igreja, According sa statute ng iglesia, este chamado também é identificado por meio de um perfil bíblico. ang pagtawag dito ay kailangan ay according siya sa Bible. É um perfil que deve ser construído ao transcorrer da vida cristã. Yung profile niya na pwede niya ipakita habang siya ay nabubuhay bilang Kristiyano. E no momento da separação ministerial, At sa panahon na siya ilalagay na para sa isang ministeryo, essa pessoa não possui nenhum impedimento na conduta pessoal. ay walang magkakaroon ng anumang sagabal para sa katuparan ito. O perfil ele é analisado pelo conselho da igreja Yung kanyang profile ay i-analyze ng council ng church e depois é trazido para a Assembleia Geral at dadalhin sa General Assembly para que a igreja possa aprová-los por meio de eleição. para ang Votação. iglesia ay aprubahan sa pamamagitan ng eleksyon. E nós podemos trazer esta realidade para a vida de Davi. At makikita natin ito sa buhay ni David. Na unção de Davi nós observamos a escolha soberana do Senhor. Makikita natin sa buhay niya, sa anointing niya, ito'y ginawa sa kanyarihan ng Panginoon. Indiscutivelmente, Deus o convocou para servi-lo. Walang pwede mong makakahadlang, ang Diyos ang pumili sa kanya. O profeta Samuel, ele é informado pelo Espírito Santo do chamado que Davi tinha. Si Propeta Samuel ay tumanggap mula sa Espiritu Santo para kung anong gagawin kay David. Davi já apresentava na sua vida pessoal as marcas e as características de uma pessoa que iria servir a Deus. Makikita nga kay David yung mga marka bilang isang mabuting paglilingkod sa Diyos. Davi já tinha um coração de servo, Si David ay meron ng pusong mapaglingkod. porque ele cuidava das ovelhas do seu pai com dedicação. Dahil inalagaan niya ang mga tupa ng kanyang ama ng may dedikasyon. Mesmo renegado e lançado ao anonimato, ninguém conhecia ele. Kahit na nga walang nakakakilala sa kanya dahil sinasantabi siya. Até o pai se esquecia dele. Kahit yung ama niya, kinalimutan siya. Na hora de apresentar os seus filhos a Samuel, Sa panahon na ipinakita yung mga anak niya kay Samuel, ele apresentou todos os irmãos de Davi. pinakilala lahat yung kapatid ni David. Depois ele perguntou, mas não tem mais nenhum? Kaya tinanong, wala na bang isa pa? Foi aí que ele lembrou que tinha mais um. Noon lang niya naalala na mayroon pa siyang isang anak. Ele estava renegado ao anonimato. Binabaliwala siya. E ele era um homem, ele era um rapaz, At siya ay isang binata que ele cheirava a ovelha. na siya ay nangangamoy tupa. Ele arriscava a vida pelas ovelhas. Nangangarib ang buhay niya para lang doon sa mga Ele alaga. dormia no campo com as ovelhas. Natutulog siya doon kasama Ele ng mga tupa. alimentava as ovelhas. Pinapakain niya yung mga tupa. Se você quiser ser servo de Deus, Kung nais mong maging servant ng Diyos, você tem que cheirar a ovelha. dapat kang mangamoy tupa. Tem que se arriscar pelas ovelhas. Dapat manganib ka para sa iyong... E tem que alimentar as ovelhas. Dapat mong pakainin ng iyong tupa. Ele era humilde. Siya ay humble. Segundo as escrituras, ele era um rapaz ruivo, com cabelo avermelhado. Sinasabi dito sa kasulatan, siya may buhok na kulay papula. Ele não tinha aquela feição rude dos homens guerreiros. Wala siyang isang... wala sa itsura niya na siya ay ginero. Ele era um rapaz bonitinho, assim que nem o Mateus. Siya ay gwapo katulad daw ni Mateus. Né? Mas ao mesmo tempo que ele era um rapaz bonitinho, ele era um rapaz assim, parecia que era pequeno. Siya ay isang magandang lalaki kahit na siya ay maliit. O Mateus é alto. Si Mateus mataas. Por trás daquela aparente fragilidade, Kahit na nga fragile yung itsura niya, havia um gigante. dumating yung higang. Por que que ele era um gigante? Bakit kaya siya isang Porque higang? Deus era com aquele jovem. Dahil ang Diyos ay sumasa kanya. Ele era fiel a Deus. Siya ay tapat sa Diyos. Ele era um fiel tocador de harpa. Siya ay tapat na tugtog ng harp. Ele tinha um coração de adorador. Siya ay may pusong mapagpuri.
Ele sofria rejeição e perseguição dos seus irmãos. Kahit na siya ay naghirap sa mga persecutions, Mas sa ao kanyang mesmo mga tempo ele kapatid. não trata os seus irmãos com rejeição. Kahit na nga ganun siya tinatrato ng kanyang kapatid, hindi niya ito pinalitan ng Ele não demonstra ressentimento de nenhum deles. Hindi niya pinakita yung kanyang galit sa kanila. Ele sempre os tratou com muito respeito. Kahit lagi niyang inirespeto. Ele tinha um bom caráter. Meron siyang mabuting character. E o bom caráter ele precede o bom serviço. Yung pagiging mabuting character, pinagbibigay ng mabuting O bom obreiro de Deus. Yung mabuting obrero ng Diyos. O bom presbítero, o bom diácono, o bom pastor, o bom evangelista, o bom cooperador. Ang mabuting diakono, mabuting presbyterian, mabuting pastor o cooperator o evangelist, É uma pessoa de bom caráter. ito ay dapat mabuting character. É uma pessoa de bom caráter. At tao may mabuting character. E a grande marca do chamado de Davi foi a presença de Deus. At ang napakalaki makikita natin sa kanya ay ang presensya ng Diyos sa buhay A niya. presença de Deus marcou a vida de Davi inteira. Ang presensya ng Diyos ay nakamarka sa buhay ni David. Ele consegue ver o seu passado, ele consegue ver o seu futuro. Nakikita niya yung kanyang nakaraan at ang kanyang future. Quando ele entrou no palácio do rei, quando ele já havia se tornado rei em Israel, Nang siya'y pumasok bilang hari sa Israel, ele olha para trás e ora: tinitingnan niya yung sa likod at siya'y nanalangin. quem sou eu? Sino ba ako? E quem é a minha casa? Sino bang aking Para que tahanan? de mim tu te lembres. Para ako'y tanggihan ito. E o Senhor também falou para ele: eu te tirei de trás das Pero ovelhas. sinabi ng Panginoon sa kanya, Eu te tirei de trás das malhadas. tinanggal kita doon sa mga tupad E eu te coloquei em um lugar de honra. at nilagay kita sa lugar na may honor. A grande marca da vida de Davi Ang napakalaking marka sa buhay ni foi a David presença de Deus. ay ang presensya ng Diyos. Não, o fim da jornada de Davi não foi o dia em que ele recebeu óleo sobre a sua cabeça, Yung katapusan ng buhay niya, hindi doon sa araw na siya'y binuhusan ng langit. mas foi o início de uma vida no exercício do chamado. Ngunit ito ay naging umpisa upang gawin niya ang kanyang pagkatawad. Ele já apresentava os sinais de uma pessoa escolhida para servir a Deus. Nagpakita na siya ng signal na siya ay bilang mapili na servant ng Diyos. Mas foi no dia Ngunit sa araw na, da unção com óleo, ay binuhos ang langis pelas mãos do profeta, mula sa kamay ng propeta diante dos seus pais, sa harapan ng kanyang na magulang, presença dos seus irmãos, sa presensya sa harap ng que o kanyang kapatid. Espírito do Senhor At ang Espiritu ng veio Panginoon com poder sobre ay ele bumuhos sa kanyang e o kapangyarihan dominou completamente. at siyang nanguna sa kanya. A unção é importantíssima. Ang anointment ay napaka-importante. Se não fosse importante, Kung hindi importante, Deus não ia mandar Samuel ir ungir a Davi. hindi uutosan si Samuel para pumunta doon kay David. O texto nos fala Ang text ay sinasabi, que no dia da unção, na sa araw na siya a partir daquele momento, mula sa o pagkakataon nun, Espírito de Deus se apoderou de Davi, ang Espiritu ng Diyos ay nabuhay sa tomou kanya. conta da vida de Davi, Nabuhay sa buhay niya. marcou-o de uma maneira totalmente diferente. Nagmarka sa buhay niya ng kakaiba. E nós seguimos essa tradição, At sinusundan natin ang tradisyon assim nito. como foi seguida pela igreja primitiva. Katulad ng ginagawa ng unang iglesia. E é assim que nós colocamos em prática a escolha de Deus. At ginagawa natin sa mga pinili ng Diyos. Analisamos cada um desses escolhidos, Ina-analyze yung bawat pinili. porque foi conferida, foi auferida à liderança da igreja essa responsabilidade. Dahil ito'y kinonfirm ng lideransa ng iglesia sa responsibilidad na A ito. unção que um dia recebi, Ang anointment na tinanggap ko. a unção que um dia os oficiais dessa igreja receberam, Na tinanggap, na araw na tinanggap ng officials vão ng estar iglesia. usando para abençoar a vida daqueles que estarão recebendo essa unção Ay hoje. i-bless yung mga buhay na mga pinili para E que sa Deus araw. possa usá-los para levar essa unção para uma próxima geração. At para gamitin niya ito sa mga susunod pang generasyon. E assim nós vamos perpetrar a obra de Deus nessa terra, At ganun natin gagawin ang obra ng Diyos sa até que Cristo Jesus venha. hanggang sa pagbabalik ni Jesus. E é assim que nós fazemos. At ganun ang ating gagawin. Nós vamos apresentar hoje I-present natin ngayon a toda a igreja, sa lahat ng iglesia, diante de todas essas testemunhas, sa harapan lahat ng testimony ito, estes nossos irmãos, a sua consagração ministerial. na gagawin ng mga kapatid ang kanilang
consecration. Conforme reunião do Conselho Administrativo desta igreja, Ayon sa reunion ng church na ito, realizada no dia 17 de outubro, gagawin nung ginawa no 17 ng October, e de acordo com a autoridade conferida pela legislação, pelo estatuto desta igreja, at ayon sa legislative rights, ayon sa statute ng church foram na ito, indicados alguns nomes para o serviço ministerial. ay indicate ang mga pangalan para sa ministry. Esses irmãos, eles foram contatados. Itong mga kapatid na to ay kinausap. Eles tiveram tempo para refletir em oração sobre esta escolha. Nagkaroon sila ng pagkakataon upang manalangin at mag-isip para sa pagpiling ito. Veja só, Deus, ele é o dono do chamado. Tandaan natin, ang Diyos ang siyang tumatawag. Ele move na liderança da igreja. Siya ang kumikilos sa mga leaders ng church. Ele move no coração da pessoa que recebe esse chamado para aceitar o desafio. Siya ang kumikilos sa mga puso ng mga piniling ito para tanggapin. E aí, depois que eles aceitaram, At noon, kapag sila'y pinili, foram apresentados em Assembleia Geral at tinanggap sila at pinakita sa General para Assembly então passar pela aprovação da igreja por meio da eleição. para dumaan sila sa approval mula sa election. E também neste dia At ngayon din sa araw na to, foi decidido ay nag-decide que aqueles que quisessem se candidatar, na yung mga nais maging kandidato, fora aqueles que já haviam sido indicados pelo conselho, maliban doon sa mga in-indicate para maging, se eles preenchessem o perfil ministerial, o perfil do cristão, do membro, na kapag nasa sa kanya yung profile bilang isang Kristiyano, poderiam passar por votação para serem também aprovados ou não. siya ay pwedeng dumaan sa botohan para maaprubahan o hindi. Então houve essa deliberação do Conselho Administrativo da Igreja. Kaya nagkaroon ng pagkakasundo sa ganito. Em fato, no dia 19 de outubro, no domingo, Noong October 19, Sunday, em culto realizado, eu tive a oportunidade de transmitir para a igreja ay nagkaroon ng opportunity na i-transmit sa church a visão bíblica e estatutária da eleição dos líderes para atuarem na igreja. ang vision biblically at ang statute ng church. Esse estudo ele foi realizado com o intuito de esclarecer Yung pag-aaral nito ay upang liwanagin todo o processo lahat ng proseso para que cada membro pudesse orar para lahat ng miyembro ay mag-pray e participar de forma consciente at mag-participate na may e konsyensya responsável at magkaroon ng responsibility no processo eletivo. sa election. Não é só assim, vem aqui, vamos votar. Hindi yung pumunta ka dito para bumoto. Não, é muito sério. É Nós seryoso. vamos escolher líderes para governar a igreja por 2 anos. Dahil tayo ay pipili para sa mga leader ng church sa 2 taon. Nós somos uma igreja de mais de 100 membros hoje. Mais de 100 membros não, mais de 100 participantes. At tayo ay may 100, higit na 100 participants sa church. Então nós precisamos de pessoas responsáveis. Kaya kailangan natin taong responsible. E você precisa ser uma pessoa responsável em sua escolha. At kaya ikay dapat maging responsible sa iyong pipiliin. E para que essa escolha fosse feita conscientemente, Para yung pagpili na ito'y gagawin na may konsyensya, todos os membros foram informados. lahat ng miyembro ay nainformahan. E tiveram a oportunidade de jejuar durante toda a semana e orar por isso. At nagkaroon ng opportunity na mag-fasting at manalangin para dito. De igual modo, todos os candidatos puderam avaliar o tamanho do desafio. Kaya lahat din ng naging kandidato ay na-evaluate nila kung gaano kalaking haharapin nila. E no dia 25 de outubro, At noong October 25, nós tivemos então a Assembleia Geral de Membros nagkaroon tayo ng General Assembly para haver a eleição desta nova liderança. para magkaroon ng eleksyon sa bagong mga leader. Nesta foram aprovados nomes para a renovação do mandato. Dito na-aprobahan yung mga pangalan para sa mga gawain. Aqueles que já estão em exercício e que foram aprovados a renovação do seu mandato. Ganon din yung mga i-renovate yung kanilang mga gawain. E passaram pelo processo de escolha e a igreja os aprovou novamente. At sila'y dumaan uli dito para aprobahan ng church. Eles não vão receber nova unção. Hindi sila tatanggap ng bagong anointment. Vão ser apenas reintegrados ou ter os seus mandatos renovados. Pagka sila ay i-extend lang, i-renew lang yung kanilang gawain. E também foram aprovados outros irmãos At ganon din, may mga bagong kapatid para serem consagrados. para i-consecrate.
Porque a consagração é permanente. Dahil ang consecration ay permanente. O presbítero vai ser presbítero pro resto da vida. Ang presbyter, ito magiging presbyter habang buhay. Ele pode estar em atividade ou não, mas vai ser o resto da vida presbítero. Pwedeng siya may activities o wala, pero siya presbyter the rest of her O life. diácono também. Ganun din ang diakono. Por isso é muito importante, irmãos, Kaya napaka-importante, kapatid. vocês, todos aqueles que forem ser consagrados, Lahat ng i-consecrate honrar este chamado. ay bigyan ng honor ang pagtawag sa inyo. Sejam vigilantes, Tayo maging vigilance. zelem por uma boa reputação, Tayo magkaroon ng mabuting busquem a reputasyon. presença de Deus, Hanapin ang presensya ng Diyos. tenham vida de oração, Maging mabuhay sa pananalangin. vida de leitura bíblica, Nabuhay na nagbabasa ng Biblia. sejam bons cristãos, Siya mabuting Kristiyano. sejam servos de Deus, Maging servant ng Diyos. exemplos para o rebanho. Maging halimbawa sa bawat isa. Irmãos, conquistem a sua própria salvação. I-compass natin yung ating salvation. Porque de que adianta nós ganharmos o mundo Dahil kahit na mapasa atin ang buong mundo, e perdermos a nossa alma? ngunit mawala yung ating kaluluwa. Os nomes aprovados em eleição da Assembleia Geral Yung mga naaprubahan sa General Assembly para renovação de mandato: para sa renovation, Presbítero Getúlio Assumura, Presbyter Getulio Yasumura, ele que está no exercício do presbiterato há mais de 15 anos. siya ay 15 years na ang presbyter. Ele está nessa igreja desde sua fundação. Nandito siya sa church na to mula nung simula. Ele realiza com fidelidade o trabalho contábil da igreja. At ginawa niya ang kanyang gawain na may katamatan bilang accounting ng church. Teve também aprovada a renovação de mandato do presbítero Ricardo Tocuni. Ganon din si Presbyter Ricardo Tocuni. Se eu não me engano, no ano de 2006 ele foi separado ao diaconato. Noong 2006 siya inilagay bilang diakono. No ano de 2009 foi separado ao presbiterado. 2009 siya ginawang presbyter. Ele é o atual secretário da igreja. At siya ngayon na secretary ng church. Um homem de bom testemunho. Siya ay mabuting testimony. Foram também aprovados a renovação dos mandatos da diaconisa Raquel Tocuni, Ganon din po na-renew yung bilang diakonisa si Raquel Tocuni. que também serve com muita dedicação a toda a igreja e aos nossos irmãos. Nag-serve ng may dedication para sa lahat ng kapatid. Nossa irmã diaconisa Ellen Ruzeni, Ganon din si diakonisa Ellen. que agora está grávida, mas também serve com... Estava grávida. Né? Estava grávida. O verbo era no passado. Estava grávida. Mais um sobrinho, oh, glória a Deus. A gente vai ficar grávida de novo, hein, diaconisa? Olha lá. Nagkamali po kasi sa salita, sinabi niya na ngayon ay buntis, kaya akala ko buntis na naman. Você sabe que às vezes profeta profetiza sem querer, né? Graças a Deus. Ela estava grávida. Siya po ay buntis noon. Poderá ficar grávida de novo. Pwede mabuntis ulit. E sempre serviu a Deus com muita dedicação. At siya rin ay lingkod sa Diyos na may dedication. Também está conosco, foi aprovada a renovação do mandato do nosso querido diácono Roberto Akiyama, Ganon din po sa ating diakono Roberto Akiyama, que tem servido aos nossos irmãos filipinos no período da manhã, na naglilingkod sa umaga sa ating mga kapatid na Pilipino. com muito amor e dedicação, né, May irmão? pag-ibig at dedication. Graças a Deus. Foram aprovadas as consagrações Ito naman po yung mga na-aprobahan, yung consecration. a cooperadora de nossa irmã Arlene Suzuki. Ang kapatid na Arlene Suzuki bilang cooperator. Ela que tem trabalhado no grupo de intercessão desta igreja Siya yung nagtrabaho para sa intercession ng church com muita fidelidade. na may katapatan. E por mais que nós pensemos assim, o trabalho da oração ele é meio invisível, né? Kahit sabihin natin, yung trabaho ng pananalangin ay invisible. Mas depois que a nossa irmã começou o trabalho de intercessão, Pero mula nang nagtrabaho bilang intercession, o grupo filipino cresceu. ay lumago ang grupo ng Pilipino. Né? E mérito do Senhor, irmã. Ay ang merit ng Panginoon. Mas Ele está usando a sua vida Ginagamit yung buhay mo. e a sua fidelidade. At yung katapatan. Foi também indicada para a consagração a nossa irmã Márcia Egawa, Ganon din po bilang cooperator si Masha Egawa como cooperadora. bilang cooperador. Ela nunca deixou de ficar com aquele celularzinho ali, ó, Kahit kailan, hindi niya hinayang wala siyang hawak dyan. filmando Nagbi-video e postando na internet todas as informações da igreja. at pinili po
Facebook, sa internet, lahat ng tungkol sa church. Trabalha sempre com fidelidade. Nagtrabaho palagi may Desde que essa moça chegou aqui na igreja com seu esposo querido. Mula na siya pumasok dito kasama ng kanyang asawa. Sempre foram muito fiéis ao Senhor. Sila naging faithful sa Panginoon. Que o Senhor abençoe o seu trabalho, a sua fidelidade. Sa Panginoon, sa iyong katapang. Foi também indicada a nossa irmã Érica Saito, Ganon din po si Sister Erica Saito a diaconisa. bilang diakonisa. Ela foi indicada por unanimidade, né? Siya ay in-indicate ng lahat. Porque essa irmã, ela é muito abençoada. Dahil siya ay napaka-blessing. Seu esposo está aqui de prova. Ela é abençoada, irmão Reinaldo? Hindi kaya asawa. Opa, é mesmo, hein? Olha lá, ele está aqui comprovando. Graças a Deus. Está conosco desde o início da igreja. Siya ay naririto sa church na ito mula ng umpisa. Tem uma fotografia lá em que a irmã está e o pastor Rio também vê. Era presbítero naquela época, né, presbítero? Meron tayong proof, yung photo nila kasama pa si presbyter noon pa si pastor. Desde o início da igreja, quando nós tínhamos culto, nos reuníamos no salão da prefeitura. Mula doon sa ating reunion doon sa City Hall. Sempre fiel. Laging tapat. Independente dos altos e baixos, como foi pregado nessa manhã. Kahit na nga sa kabila ng mga mahirap at kabutihan, Exemplo de serva de Deus. siya ay isang example ng servant ng Diyos. Foi também indicada a nossa irmã Abigail e amada Alemanha, a diaconisa. Ganon din po si Sister Abigail Yamada Alemania bilang diakonisa Que tem sido fiel no trabalho do Senhor. na naging tapat sa Panginoon. Apresentado um bom testemunho cristão. Nagpakita ng mabuting testimony. Tem uma boa reputação entre os irmãos. May mabuting reputation sa mga É uma kapatid. pessoa muito alegre. Siya ay masayahin. E que o Senhor use muito a vida da nossa irmã. At gamitin siya ng Panginoon. No dia foi aprovada a candidatura da nossa irmã Aline Akaishi Borges. Ganon din po sa araw na yun, naaprubahan si kapatid Aline Akaishi Borges. E ela passou por votação, por eleição, At dinaan sa eleksyon. e ela foi aprovada. At siya ay naaprubahan. Graças a Deus por nossa irmã. Salamat sa Diyos sa ating kapatid. Sempre presente também. Laging present din. Para todo trabalho que precisa, ela está ali junto. Sa lahat ng mga gawain dito, nandiyan siya. Não tem problema, está sempre limpando, sempre com um sorriso no rosto. Laging naglilinis, laging nakangiti. Quando às vezes estou aqui tocando, ela vem trazer um cafezinho. Pastor, cafezinho. Pagka tayo nagpa-practice dito, nagdadala ng kape. Sempre bem disposta. Laging nandiyan siya. Que o Senhor prospere e abençoe o seu chamado, viu, irmã? At kayo mas basa ng Panginoon Diyos. É um momento muito especial para todos nós. Nós amamos muito você e sua família, viu? Mahal namin yung pamilya. E também foi aprovada a consagração do nosso irmão Ayan Alemanha, Ganon din yung ating kapatid na si Ayan Alemania a evangelista. bilang evangelist. O evangelista, ele não necessita de renovação de mandato. Ang evangelist hindi siya kailangang i-renew. Aí você pode perguntar, mas a evangelista Noel e o evangelista Daniel não vão passar pela renovação de mandato? Si Evangelista Roel, Evangelista Daniel, hindi dadaan dito. A função de evangelista não está sujeita à renovação de mandato. Ang function bilang evangelist, hindi ito nire-renew. Os evangelistas ajudam o pastor no pastoreio da igreja. Ang evangelista ang tumutulong sa pastor para sa iglesia. E o nosso irmão Ayan, Yung ating kapatid na si ele tem Ayan, apresentado um bom testemunho cristão nagpakita siya ng testimony bilang Kristiyano e tem apresentado também o chamado de Deus at pinakita yung pagtawag sa kanya ng Diyos para trabalhar na obra do Senhor. para kumilos sa obra ng Panginoon. Eles participam, todos esses nossos irmãos, irmão Ayan, irmã Abigail, evangelista Rowena e a nossa irmã amada Carmelita, né? Eles participam do curso de teologia nas quartas-feiras. Yung ating mga kapatid na si Sister Abigail, Ayan, Sister Carmelita, kasama sila sa theology class. E eu fiquei espantado de ver essa quarta-feira. At nagulat ako no Wednesday, Nós terminamos a matéria de homilética. natapos namin yung homiletics. E eu fiquei impressionado de ver como eles conseguiram aprender e construir mensagens. At impress ako kung paano silang natuto at mag-construct ng message. Que eles possam pregar a palavra de Deus com qualidade. Na sila'y makapagpahayag na may quality sa salita ng Com a Diyos. unção do Senhor acima de tudo. With anointment ng Diyos. E com o Una sa lahat. conhecimento de Deus. At sa kalaman sa Diyos. Amém? Amen? E eu gostaria nesse instante, primeiramente, de chamar os nossos irmãos para a renovação de mandato. Tatawagin po muna yung mga i-renew. Eu gostaria de convocar à frente o presbítero Getúlio Yasumura, Una po si Presbyter
Getúlio Yasumura, presbítero Ricardo Toocuni, presbítero Ricardo Toocuni, diaconisa Raquel Toocuni, diaconisa Raquel Toocuni, diaconisa Ellen Ruzeni diaconisa Ellen Roseni e diácono Roberto Akiyama, diácono Roberto Akiyama, para que toda a igreja pudesse orar e abençoar a renovação de mandato desses nossos amados obreiros. para ang buong iglesia ay manalangin para sa kanila sa mga susunod na dalawang taon. Vamos todos ficar de pé Tayo magsitayo. e louvar ao Senhor, porque Ele nos deu líderes fiéis para conduzir o rebanho. Pasalamat sa Diyos na ibinigyan tayo ng mga leader na tapat. Gostaria de convidar já à frente aqui o pastor Hilton. Vem cá para nós orarmos e abençoarmos, amém? Graças a Deus, missionário na Cláudia, fique lá também, abençoar as irmãs ali. Graças a Deus. Amém. Pastor, ora por nós. Ora por nós. Glória a Deus. Vamos orar, igreja? Vamos estender nossas mãos aqui na frente. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor mais uma vez, ó Pai. Aleluia. Aleluia, Jesus. Um momento tão especial, Pai amado, tão ímpar, Pai amado, na vida de cada um deles, ó Deus. Sim, meu Deus. Pai, nesse momento, meu Pai, nós queremos mais uma vez, Senhor amado, abençoar essas vidas, Senhor amado, Sim, que se meu dedicaram, Deus. que se esforçaram, que foram fiéis, ó Pai amado, nesse mandato, Pai, que se passou, Pai. É verdade. Que eles continuem, Pai amado, nesse mandato que entra, que começa hoje também, Senhor, no nome de Sim, Jesus, meu ó Deus, Pai. em nome Eles de mostrem a mesma dedicação, o mesmo esforço, Deus, Senhor em amado, nome o de mesmo Jesus. companheirismo, Senhor amado. Deus, em Oh, nome de Deus, Jesus, em ó Pai nome amado. de Jesus. Pai, sabendo, Pai, que a obra do Senhor não é em vão, Pai, tudo há uma recompensa, Senhor É amado. verdade, E nós meu profetizamos sobre a vida de cada um deles, Senhor, uma bênção toda especial, Pai querido. Aleluia. Em nome de Jesus, ó Nome Pai de amado, Jesus. nós oramos e agradecemos por essas vidas e abençoamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Em Deus. nome de Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Pode se sentar, gostaria só de convidar. Ah, não. Pode ficar aqui, né? Isso. Pode ficar. Gostaria agora, nesse instante, de convidar os nossos irmãos que serão consagrados. Tatawagin po ngayon yung mga i-consecrate. Primeiramente, a nossa irmã Arlene Suzuki Una po si Sister Arlene Suzuki será consagrada a cooperadora. bilang cooperator. Uma salva de palmas para ela, irmãos. Palakpakan mo lang. Agora sim. Também gostaria de chamar a nossa irmã Márcia Egawa, que será consagrada a cooperadora. Sister Arlene Márcia Egawa. Marcia Igawa bilang cooperator. A nossa irmã Érica Saito, que será consagrada a diaconisa. Por favor. Sa ating kapatid na Erika Sato bilang cooperator. Também a nossa irmã Aline Akaishi Borges, que será consagrada a diaconisa. Sister Arlene Akaishi Borges bilang cooperator. A nossa irmã Abigail e amada Alemanha, que será consagrada a diaconisa. Sa ating Sister Abigail Yamada bilang cooperator. E por último, o nosso irmão Ian Alemanha, que será consagrado a evangelista. Si Brother Ian Alemania bilang evangelist. Graças a Deus. Nesse instante, eu gostaria de convocar toda a igreja para que nós pudéssemos impor as mãos. Vocês vão estender as suas mãos e nós vamos derramar o óleo sobre a cabeça dos nossos irmãos. Sa pagkakataong ito, hinihiling sa buong church na itaas ang kamay upang ipanalangin sila habang sila'y binubuhusan ng langis sa kanilang mga ulo. Amém? Estendam suas mãos. Taas po Vou pedir natin. para os nossos irmãos e irmãs, por favor, coloquem-se de joelhos. Magsiluhod po kayo ng harapan. Glória a Deus. Aleluia. Eu te consagro Sino-consecrate ko a cooperadora si Cooperadora
para servir na obra de Deus. para maglingkod sa gawain ng Diyos. Em nome do Pai, Sa pangalan ng Ama, do Filho ng Anak, e do Espírito Santo. at ng Espiritu Santo. Que este óleo seja o símbolo Na o langis na ito maging da simbolo presença do Espírito sobre a tua vida. na bilang presensya ng Espiritu sa iyong buhay. Eu te consagro No consecrate, a cooperadora cooperador, para servir na obra de Deus, para maglingkod sa gawain ng Diyos, para servir ao povo de Deus. para maglingkod sa mamamayan ng Diyos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu E Santo, que este óleo ang langis na ito seja o símbolo ay maging simbolo da unção do Espírito sobre a tua vida. ng anointed ng Espiritu Santo sa iyong buhay. Eu te unjo em nome do Pai, Na-anoint sa pangalan ng Ama, do Filho ng Anak, e do Espírito Santo de ng Deus. Espiritu Santo ng A Diyos, diaconisa, at diaconisa, para servir a Deus para maglingkod sa Diyos, e ao povo de at Deus. sa mamamayan ng Diyos, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Eu te consagro No consecrate, a diaconisa sa diaconisa, para servir a obra de para Deus, maglingkod sa gawain para ng servir ao para Senhor. maglingkod sa Panginoon, Que este óleo at sa ang langis seja o na ito, símbolo da unção do Espírito sobre ti. ay maging simbolo ng anointment sa iyo, E que Ele te use com poder e at graça. gamitin ka ng may kapangyarihan. Gracias. Eu te unjo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Na-anoint ko sa pangalan ng Ama at Anak, Espiritu Que Santo, este óleo na ang langis na ito seja o símbolo ay maging simbolo do Espírito Santo ng Espiritu Santo sobre a tua sa vida. iyong buhay. Que Ele venha a ser Siya ay maging a marca sobre ti. marka sa iyong buhay. E que Deus te use At gamitin ka com ng poder e may autoridade kapangyarihan para a glória do seu para sa nome. kataas na pangalan Em ng nome de Jesus. sa pangalan ni Jesus. Jovem, Nata. oh, aleluia. Eu te unjo Ina-anoint kita em nome do sa Pai, pangalan ng Ama, do Filho ng Anak, e do Espírito at Santo ng Espiritu Santo para servires a Deus, para maglingkod sa Diyos. para que a glória de Deus esteja sobre ti Ang glory ng Diyos ay mapa sa e iyo se manifeste para o povo. at mag-manifest sa kanyang mamamayan. Que o Senhor te use, At gamitin ka ng que o Panginoon Senhor te guarde at ingatan. e que esta seja o símbolo At ito'y maging simbolo do Espírito sobre a tua vida. ng Espiritu sa buhay mo. Que ele seja derramado At ito'y ibuhos sa iyo. com poder e sem medida May kapangyarihan at sobre a walang tua bukas vida. sa iyong buhay. Em nome de Sa Jesus. pangalan ni Jesus. Em nome de Jesus. Ainda orando. Manalangin. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer. Kami nagpapasalamat ang pupuri Porque sa o iyo. Senhor é quem escolhe. Dahil ikaw ang O pumili sa Senhor é quem Ikaw chama. ang tumawag sa O Senhor é quem opera. O Senhor é quem envia. Ikaw ang nagpadala O sa Senhor é quem levanta. Ikaw ang nagtaya sa Deus Oh, amado. Pai. Vou pedir aos presbíteros que imponham as mãos. Aleluia. E a partir deste dia, Mula sa araw na ito, que vocês sejam cheios do Espírito de kayo'y glória. mapuspos ng Espiritu Que ng o Diyos. Espírito de Ang Deus Espiritu ng Diyos. venha ser derramado sobre a vida de Ay buo sa vocês. buhay ninyo. Que o Espírito de At ang Deus buhay ng Diyos. se apodere da vida de Ang vocês. kapangyarihan sa E vocês buhay. sejam usados At kayo'y gamitin para a glória do Senhor. para sa glory ng Panginoon. Que o Senhor os abençoe. Kayo'y gamitin. Que o Senhor lhes abra o caminho. Sana nila daan. Que o Senhor venha pelejar as suas lutas. Lumaban sila para sa inyo. Que o Senhor venha tirar os inimigos do seu caminho. Tanggalin sa harapan ninyo yung E mga que vocês possam exercer o at chamado. gamitin ninyo ang Que pagkatao. possam ser usados nas mãos do Senhor Gamitin ng Diyos para a pregação do para sa Evangelho. pagpapalalo. Renova, meu Deus, a vida espiritual. Buhay espiritual. Renova, meu Deus, a fé nos dias de dificuldade. Kanilang nakakahirapan naman. Renova, meu Senhor amado, O Panginoon, a esperança no dia da aflição. pag-asa sa panahon. Encha o coração de alegria. Pusin mo ng kaligayahan ang kanilang mga puso. Enche o coração de ânimo. Pusin mo ang kanilang puso. Enche o coração de poder. Pusin mo ang kanilang puso ng kapangyarihan. Toda a tua igreja abençoa. Todo o teu povo abençoa. E que nós sejamos, ó Deus, também usados para abençoar estes obreiros. Usa esta igreja, Senhor, para abençoar os obreiros.
Que venham abençoar em oração. Abençoar também fisicamente, materialmente. Abençoar com o apoio emocional. Sustenta os teus servos, meu Deus. Deus amado, quebra todo jugo. Quebra todo mal. Quebra toda aflição. Quebra todo mal. Em nome de Jesus. E a partir deste dia, que haja uma marca especial sobre cada um deles. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós invocamos o poder do Espírito sobre eles, para que haja sabedoria, para que haja inteligência, para que haja entendimento, para que o Senhor opere coisas novas. Abre os olhos, Senhor amado, e que este olho seja o símbolo, ó Deus, de coisas novas que acontecerão em nome de Jesus. Ó Deus amado, abençoa, Senhor, e fortalece esta liderança nova. Seja o Deus deles, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, o Senhor os escolheu e o Senhor os tirou de trás da malhada, tirou-os de trás do rebanho e falou para eles: vocês agora ajudarão não mais a cuidar de animais ou de ovelhas, mas ajudarão a cuidar do meu rebanho, ajudar a cuidar do meu povo, ajudar a cuidar da minha obra, ajudar a cuidar das pessoas que eu escolhi. Que vocês possam ter em mente este compromisso e que a partir de hoje seja derramado o Espírito de poder para abençoar a igreja. Santidade, que seja a marca de vocês. Compromisso, fidelidade, que seja a marca desta liderança. É assim que nós abençoamos cada um dos teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Uma salva de palmas, amém?